Fala, líder! Então, aqui é Rita Zósimo. Vim deixar para vocês hoje um conteúdo que nesse momento, em especial nesse momento, está fazendo muito sentido para mim. E eu vibro quando eu passo algo que eu aprendi, quando eu divido com vocês algo que eu aprendi. E vejam, algo que eu já aprendi há algum tempo, que eu já conheço, um conteúdo que eu já conheço, que eu já transmiti, já ensinei em outros momentos, mas poder falar agora, no momento em que ele está fazendo todo sentido para mim, é muito legal. Então vamos lá, cabelo novo, idade nova, momento novo, nossa, estou muito feliz. Eu queria dizer para você assim, ó, o ser humano, de forma geral, ele se baseia na lógica de evitar a dor e procurar o prazer para poder viver. Concorda? Dor versus prazer. Gatilhos. Gatilho mental. Então, nós fazemos isso a todo momento. Quem é que nunca? Né? Incondicionalmente, mas fazemos. Fugimos daquilo que pode nos causar mal-estar, que possa nos causar tristeza, sofrimento. Fugimos de qualquer tipo de sentimento negativo. Com certeza é assim com você, é assim com todo mundo. E aí procuramos por algo que possa nos fazer feliz, tornar a gente feliz. E isso a gente faz assim, mantendo-nos sempre na nossa zona de conforto. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Quando isso acontece, quando a gente dá um passo além, tenho certeza, foi exatamente por deixar a sua zona de conforto e se arriscar. É isso que nós precisamos fazer. É isso que eu faço o tempo todo. E se faz sentido para você, prepara aí um papel e lápis, anota tudo que eu vou te entregar aqui nessa aula, tanto aqui no meu canal, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, curta. E também nas minhas mídias sociais. Esse vídeo também vai estar lá no meu Instagram, no meu Facebook. Então pode compartilhar com as pessoas, que é um prazer imenso poder contribuir com vocês. Então, tudo que fazemos na vida é porque associamos com gerar prazer ou evitar dor. Ponto. Tudo é uma questão de associação. E você sabia que muitos líderes fracassam por esse motivo? Sabe aquela fugidinha da situação? Ou aquela fugida que às vezes dura anos, por uma série de fatores. Vai deixando para depois, porque quer evitar o sofrimento, quer evitar as situações difíceis, as conversas difíceis, inclusive com a gente mesmo, é preciso acontecer o tempo todo. E é por isso que eu quero te chamar a atenção para esse conteúdo de hoje. Se você se permitir receber esse conteúdo, fazer as anotações, colocar em prática, eu vou te ensinar no final, fica até no final do vídeo, porque eu vou trazer uma atividade prática lá no finalzinho. Se você fizer, daqui a pouco você vai estar me enviando uma mensagem dizendo assim: Rita, fez todo sentido para mim. E eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente, porque a questão que eu vou trazer hoje, eu vou trazer sobre a ótica do aprendizado. E vocês vão perceber o porquê que muitos jovens líderes, principalmente jovens, já começa lá bem cedinho, mas hoje eu vou chamar atenção para o público jovem, para algo que eu tenho observado, tá? A liderança deles, às vezes eles começam a se sentir já jovens líderes fracassados, não estão conseguindo influenciar as pessoas por conta do que eu vou trazer para vocês hoje. É comum aprendermos as coisas que nos trazem prazer, mas também é comum
evitarmos as coisas que nos trazem dor. É comum aprendermos coisas que nos trazem prazer, mas é comum evitar aprender aquelas coisas que às vezes são extremamente essenciais para o nosso crescimento, porque sabemos que vai nos trazer dor, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Pare e pensa. Pensa comigo. Se puder, registra aí no seu caderno, no seu material. O que você tem atraído atualmente? Agora, nesse período de isolamento social, de pandemia, o que você tem atraído? E, na coluna do lado, o que você tem evitado? Anota aí o que eu tenho atraído e o que eu tenho evitado. E depois que acabar o vídeo, coloca uma musiquinha, vai para um lugar tranquilo, se posiciona confortavelmente e preenche essas colunas. Aprenda, cria o hábito de registrar coisas que você, insights que aparecem e que se você não registrar, se perdem. Escolha você, investir em você, tira um momento do seu dia para que você possa investir no seu crescimento como ser humano. E você vai ver como a sua vida vai buscar vai em busca de um novo sentido. O caminho que você vai trilhar vai te levar para um lugar onde você vai olhar e vai falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Sua vida vai, honestamente, sua vida vai ganhar um novo sentido, ok? E aí, eu vou falar para vocês de pequenas situações de dores. São aquelas que causam nenhum, desconforto de ficar trancado um ano num quarto chorando, mas são fatores que devem ser considerados como dor para que você, mesmo que no estágio leve, para que você entenda o que eu vou falar. Então, um dos fatores é aquelas situações indefinidas, eu não sei qual passo tomar, eu não sei fazer isso, então como é que eu vou fazer? Já te cria um desconforto enorme e aí você começa a se afastar daquilo ali, desde uma situação pequena que te pedem para fazer, uma coisa simples que você não sabe fazer. Tem gente que leva de boa, mas já tem outros que, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, e sofre, lamenta e fica ali meses trabalhando em cima daquela situação e se comprometendo e te levando para um lado onde você começa a se sentir assim, eu não sou capaz de fazer isso. Um outro fator bem interessante é o medo de errar. E aí eu quero que você preste muita atenção no exemplo que eu vou trazer para vocês. Vale para qualquer faixa etária. Vale para você trabalhar como líder dentro da sua casa com seus filhos, porque eu garanto a vocês, muitos pais, como eu, erram querendo acertar. Às vezes, na ânsia de querer o melhor para os nossos filhos, a gente comete erros que, se você não fizer contato com eles e não tentar corrigir, vai prejudicar muito o desenvolvimento, o crescimento do seu filho, não importa a faixa etária em que ele esteja. Pensa, esse medo de errar causa traumas que pode impedir que o seu filho viva situações importantíssimas, que ele perca oportunidades importantes que vão bater lá na portinha dele por medo de errar. Recentemente eu fui aos Estados Unidos com um grupo de jovens. Eles foram fazer uma formação lá de jovens com o John Maxwell e o pré-requisito era que eles tivessem um pouco de domínio da língua inglesa. Não precisava falar fluente, porque eles tinham uma opção de assistir às aulas ao vivo lá nos Estados Unidos, com um ponto de tradução. As aulas do portal, ele pode pedir alguém, um tradutor, um professor, alguém da família para poder ajudar.
Mas os jovens que foram comigo lá fora, eles estavam divididos assim, eu diria que 60% tinha um bom domínio do inglês, que na minha opinião falavam inglês fluente e tinham um potencial de entendimento maravilhoso. 39% tinham um domínio de regular para bom e a minoria, 1%, considerava que não tinha nenhum domínio, mas aproveitou muito. E até aqueles que estavam aí nos 60%, muito inseguros. Assim, não, eu acho que eu vou dar conta, o outro eu acho que não, eu acho que eu não vou dar, e aquela ansiedade. Quando chegaram lá no meio daquele mundo de gente, todo mundo falando inglês, e principalmente nos momentos livres em que foram para outlets, para parques, para isso, para aquilo, eles esqueciam. Aquele que achava que não sabia, até esquecia que não sabia. Mas ele foi para lá acreditando que ele não era fluente. E eu olhava para eles assim, eles desenrolando naturalmente, se ajudando entre si. Ninguém se perdeu, ninguém teve problema de comunicação. Foi perfeito em todos os momentos. E aí eu quero chamar a sua atenção porque aqui no Brasil, quando estamos aqui, eu estou vendo jovens perder excelentes oportunidades por achar que vai errar e que não sabe falar inglês. E aí eu te chamo a atenção assim, essa faixa etária de adolescente, já jovem, aprendeu inglês de uma forma. Pensa agora nos pequenininhos. Eu converso com criança que nem fala português direito ainda, mas já fala inglês. Eu tenho na minha família, eu tenho pessoas, filhos de amigos que com 5, 6 anos já tá falando inglês, já conhece tudo. E eu quero te chamar a atenção, por que eles estão fugindo? Por que o jovem hoje, ele foge e diz assim, olha, ele escuta música em inglês, ele canta em inglês, ele entende tudo, ele sabe traduzir a letra da música, ele joga usando inglês, ele assiste Netflix, aí todas as séries em inglês, lê a legenda ou até sem legenda, e ali num contexto familiar, mas saiu dali, o que predomina é a vergonha. O que eu mais vejo é assim, mas você não sabe falar inglês? Não, não sei. Não sei, eu tenho vergonha. O que complementa a frase é eu tenho vergonha. E sabe por que isso acontece? Por conta disso que eu estou falando. Eles estão fugindo da dor que ele sabe que vai sentir por medo de errar. Porque um dia alguém riu dele, alguém chamou a atenção dele, o inglês foi difícil, eu não quero aqui entrar no mérito de como é a metodologia das escolas de inglês, mas eu só quero chamar a atenção de vocês assim, procure um bom curso para o seu filho fazer, ensina inglês na prática, no dia a dia, inclua o inglês na vida do seu filho, como ele aprendeu a língua portuguesa. Como é que ele aprendeu a língua portuguesa? Foi pela gramática ou não? E por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque eu vivo isso na pele. E esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje fez todo sentido para mim e está mudando a minha vida. Então pare e pensa, por que o seu filho diz tanto que ele tem vergonha, que ele não sabe? Não, eu não sei, eu não sou fluente, eu não vou conseguir participar daquela reunião porque ela é em inglês, eu não vou conseguir. Faz contato com isso, porque essas experiências de passado certamente vai impedir a ele de abrir portas que o levaria para um mundo está sendo preparada aí para ele, para oportunidades que as empresas terão para eles. E eu me preocupo, e eu sei que daqui a pouco nós vamos ter adolescentes tomando a vaga
de pessoas que já estão na empresa há muito tempo, mas que são bloqueadas. E bloqueadas simplesmente porque estão deixando de aprender aquilo que precisam aprender por medo da dor que vão sentir. E aí, nós nos movemos rapidamente para evitar essa dor. Fez contato com a situação de dor? Não, não quero. Não, não posso. Não, não quero. Meu filho, uma vez nós estávamos voando, voltando para casa de uma viagem, e ele amava andar de avião, estava super acostumado, super tranquilo, mas naquele dia o nosso piloto era uma pessoa assim iluminada, porque pegamos uma zona de turbulência que quem estava sem cinto voou, foi no teto. E o meu filho que estava ali brincando de cinto, mas do meu lado, né, meu marido na ponta, nossa, ele enfiou a cabeça aqui assim em mim, ó, que ele veio o resto do voo inteiro aqui sem se mexer, nem para comer. E olha que ele adora tá mastigando dentro do avião. Ele era bem pequeno ainda. E eu lembro que logo depois nós precisamos renovar o visto dele. E aí, só em começar a falar em passaporte, em voo, ele se aproximar do aeroporto, ele dizia que ele não queria viajar, que ele não gostava de viajar, ele passava mal, ele se sentia mal mesmo, de ter dor de barriga, de desconforto intestinal, assim, enjoo. E ele começou a se bloquear, a gente teve que fazer um trabalho com ele para ele entender que a gente não pode fugir das situações que nos causam dores se é aquilo que eu preciso para eu me tornar uma pessoa melhor. Imagina se eu não cuido disso. Vai que daqui a pouco o jovem daí no mercado de trabalho, ele tenha um emprego que ele precisa viajar. Vai que a gente quer fazer uma viagem em família e pensa, se eu não cuidasse disso. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente se aproxima, se associa àquelas situações que nos causam prazer, mas que não vão promover o nosso crescimento, e se afasta daquelas que nos causam dor por algo que a gente viveu. E é exatamente aquilo ali que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. Então, a gente precisa muito conversar com eles, a gente precisa muito buscar ajuda. Se você está vivendo isso, busca ajuda, busca ajuda. Por que você se sai tão bem em determinadas coisas e em outras você se trava? O que está acontecendo? Isso tudo são situações que a gente precisa prestar atenção. E agora eu quero te pedir, se possível, até anota o que eu vou te dizer agora. Anota, porque vai fazer todo sentido para você. Veja bem, se você quiser que as mudanças em sua vida sejam duradouras, você precisa incluir prazer em fazer as coisas que fazem bem para você. Vou repetir, hein? Se você quiser que as mudanças em sua vida sejam duradouras, sejam, sabe, para sempre, você precisa incluir prazer em fazer as coisas que fazem bem para você. Faz contato com isso, e se não está te fazendo bem, descubra por quê. Descubra por quê. Essa é uma lei universal. Dor e prazer. Dor versus prazer. E a gente precisa cuidar disso. Sabe aquela situação em que fazemos algo que sabemos que não deveríamos? Isso só acontece com você porque você ainda tem uma ligação muito forte de prazer em fazer aquilo. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Por que eu bebi tanto ontem? Porque eu não consegui, sabe, a associação com o prazer foi maior do que o desconforto do dia seguinte. Mas quando você faz uma besteira muito forte, né? Quantas pessoas pegam um carro, provocam um acidente, depois vai pensar, por que eu fiz aquilo? Eu sei que eu não posso fazer, por que eu fiz aquilo? Você só fez
porque você ainda tem uma ligação muito forte de prazer com aquela situação. Eu uma vez me envolvi num acidente e que poderia ter sido muito pior se eu não fosse muito habilidosa, com bastante experiência, mas porque um menor de idade, um menino, pegou o carro do pai e ele atravessou um sinal fechado sem perceber na minha frente. Assim, peguei ele assim, ó, ele rodou. E depois conversando naquele momento todo lá, enfim, eu comecei a perguntar a ele, a indagar, por que você fez isso? Ele ligou pro tio, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar, e a gente começou a conversar, e ele me disse assim, não, sabe por que eu fiz isso? Eu faço isso escondido do meu pai, porque ele não deixa, porque eu não tenho carteira, aprendi a dirigir com ele, mas ele não deixa eu dirigir. Mas é porque, nossa, lá na escola os meninos me zoam muito, pensa. E aí um dia eles me viram dirigindo o carro do meu pai, eles mudaram radicalmente comigo, menino com 15 anos, radicalmente. Hoje eles me respeitam, eles andam de carro comigo e, nossa, é mó barato, eu me sinto outra pessoa quando eu estou dirigindo. Então ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada, mas aquela coisa errada estava trazendo prazer para ele. Por isso ele continuava fazendo. Mas, se ao contrário, você continuar empurrando algo para amanhã, se você continuar procrastinando, é porque você associa essa atividade com uma dor e não prazer. Entendeu? Então para e pensa. Se você precisa fazer algo que vai mudar a tua vida, mas você não está conseguindo, peça ajuda. Se você está deixando para amanhã, é porque você ainda associa essa atividade que você precisa aprender, essa tarefa que você precisa aprender, essa coisa que você precisa aprender, você ainda associa com a dor. E isso precisa mudar. A boa notícia é que você pode trocar as suas associações. Essa é a notícia que está mudando a minha vida. Você pode trocar a associação de transformar aquilo que é bom para você em prazer. Aquilo que você não estava rejeitando porque te associava à dor, você pode trocar, tá? Por algo que vai te... E entender que aquilo ali é algo que vai te trazer prazer. Eu aprendi um exercício de reprogramação da nossa reação natural, muito simples e que funciona muito bem. A Rita, então me ensina pra gente? Tá, tudo bem, eu vou ensinar. Mas eu preciso dizer para vocês assim, ó, antes de eu ensinar, eu preciso dizer para vocês que eu aprendi com a minha professora de inglês, professora Fabiana, maravilhosa, porque isso fez todo sentido para mim. Ela trouxe esse conteúdo e assim, de uma forma que antes de entrar no inglês, no conteúdo de inglês, ela nos levou a essa reflexão. E tá funcionando muito para mim, por isso eu tô trazendo para vocês. Como ela diz, isso não é um mantra, isso não é uma macumbinha americana, como ela diz, nada a ver. Mas sim, é uma maneira cientificamente comprovada de associar a sua mente, as suas emoções positivas em relação a certa atividade. É um exercício que vai fazer isso, vai associar a sua mente, a sua emoção, porque é a sua mente e a sua emoção que controla tudo isso e que a gente leva até a comprar coisas que você não precisa, que você não quer, mas quem tá ali, ó, no marketing, te vendendo, já sabe exatamente identificar o que você precisa para que ele entre com aquilo ali e você pegue na hora. Então vamos lá. Essa reprogramação é só a gente associar uma ideia, uma ação a algo positivo. E como é que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos aprender. Pense em algo
que você precisa aprender, mas que você foge por causa da dor. Algo que você precisa aprender e foge por causa da dor. Quando eu ouvi isso, eu pensei logo, claro, falar inglês. Eu fugia por causa da dor, por causa de situações passadas, por causa de não conseguir aprovação nunca, por ter sido discriminada, por sofrer bullying na minha infância e depois de adulto, e por me envolver tanto com isso, e viajar, e também vem a questão da acomodação. Comecei a viajar e fui estudar fora, com ponto de tradução, tantas coisas aconteceram, mas precisou uma situação específica, uma humilhação feita por alguém que eu amava muito, que me deixou numa situação assim de dor profunda, que ali é que eu startei e falei assim, quer saber? Não, eu vou aprender isso. O idioma não é maior que eu sou muito maior e eu posso tudo aquilo que eu me predispor a aprender, eu posso aprender. Você pode aprender qualquer coisa, porque a gente aprende qualquer coisa se ninguém acreditar na gente. Agora pode todo mundo acreditar e apontar o dedo e te dizer, você consegue, você consegue. Se você não acreditar, você não vai conseguir. Então vamos lá. Para fazer essa atividade, então, eu preciso que você pense naquilo que você precisa aprender. No meu caso, volto a dizer, foi o inglês. Pensa qual é o seu preconceito com esse aprendizado. Brinca um pouquinho agora. Pensa logicamente, tá? Por que eu não aprendi inglês? Ai, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho inteligência para isso, porque é muito difícil, porque todo mundo diz que eu não vou conseguir, enfim, pensa aí. Pense logicamente, tá? No que você vai ganhar se você aprender inglês. E aí eu vou te pedir para você pegar aquele papelzinho, seu material, e você dá um risco assim no meio, faz uma coluna assim no meio, e de um lado você vai escrever assim, em cima você vai escrever o que você precisa aprender. Vamos me pegar como exemplo, inglês. Desse lado aqui você vai colocar assim, ganho, o que eu vou ganhar se eu aprender inglês. Bota aí 5 coisas. Eu já comecei colocando senso de realização. Mas, ó, eu vou poder viajar tranquilamente, eu vou poder conversar com os meus amigos tranquilamente, eu vou ter mais oportunidades de emprego, porque eu tenho vínculo com uma universidade americana. Então, assim, muitas coisas vão acontecer na minha vida para melhor. Relaciona pelo menos 5, de 4 a 5 coisas. Do outro lado, você vai escrever assim, perder. O que eu vou perder se não aprender inglês? Aí você vai anotar também abaixo o que você vai perder se você não aprender. E aí, você não vai fazer agora. Anota, volta o vídeo depois, procura um lugar tranquilo. Quando você tiver, aprenda aqui agora e depois você vai fazer num momento tranquilo. Escuta o vídeo de novo e vai lá com muita tranquilidade para fazer essa atividade que vai fazer todo sentido para você. Então, o que você vai perder se você não aprender? De 4 a 5 coisas. E aí, terminou? Você vai voltar à lista número 1, vai lembrar do que você colocou lá, o que você vai ganhar, vai fechar os seus olhos e vai pensar só coisas positivas. Gente, quando eu fiz isso, eu fechei os olhos, eu botei uma musiquinha, eu me libertei, eu comecei a pensar, eu viajei. Brinque, se permita isso. Começa a pensar, se você tá focado em algo na sua empresa, ou na sua família, ou com relação ao seu filho, só pense coisas boas e vai viajando. Pense no que você colocou. Da mesma forma, né? Agora invertendo, você vai para outra coluna. O que acontecerá se você tomar uma atitude passiva e não aprender o que você precisa aprender?
Se você tomar uma atitude passiva, eu não vou aprender. Fecha os olhos de novo e pensa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquilo. Pensa nas 5 coisas e viaja também, vai viajando. Viaja. Agora, você vai fazer o seguinte, vamos repetir o processo, voltar lá nas 2 colunas, só que agora você vai criar imagens mentais enquanto você imaginar novamente o prazer em aprender aquilo que você se propôs. Volta lá nas 5 coisas e começa a pensar, criar imagens mentais e para cada coisa você vai repetir exatamente o que você quer aprender. No meu caso, não é inglês, então eu volto lá na coluna 1, vou lembrando de cada coisa, vou criando uma imagem mental e para cada coisa, 5 vezes, eu vou repetir exatamente assim, ó, aprender inglês. A primeira que eu coloquei lá, a primeira frase do que eu preciso aprender era senso de responsabilidade. Então agora, nesse momento, eu vou voltar e vou pensar assim, ó, do senso de responsabilidade, no senso de realização. Eu vou pensar no meu senso de responsabilidade também que eu tenho com a minha realização. Aí eu vou pensar e vou eu vou colocando e vou dizendo assim, aprender inglês. Aprender inglês, nossa, nova oportunidade de emprego, aprender inglês. Vou me ver conversando com os meus amigos nas reuniões, aprender inglês. Você vai fazer isso 5 vezes, se você colocou 5 questões que você precisa aprender. E aí, voltando para a coluna do lado aí, onde você vai, o que você vai perder se você não aprender. Aí a palavra, o grito de guerra, aí o que você vai precisar dizer, passividade. Repita pensando em cada coisa que você vai perder, cada coisa que você escreveu lá que você vai perder. Eu, por exemplo, se eu não fizesse o curso de inglês, se eu não estivesse fazendo o curso de inglês, eu ia me sentir, a minha capacidade, eu ia perder a minha capacidade para várias coisas. Então eu vou pensar o quanto eu ficaria frustrado no meio de todo mundo e eu vou repetir comigo, passividade. Influenciar os jovens com os quais eu trabalho, passividade. Oportunidade de emprego, passividade. Gente, leva a sério. Leva a sério. Fez, concluiu, repetiu direitinho, pensa, o que você acabou de fazer foi um exercício de associação. São coisas simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia que vai fazer todo sentido. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, porque certamente vão rir de você, vão dizer que você está ficando maluco, mas deixa pensar. Ninguém vai estar te vendo, vai para um cantinho. Porque, para e pensa, quem nunca, ao ouvir uma música, lembrou associou a um momento bom ou ruim, sabe? Aí a gente tem a música do casal, a música de quando conheceu, a música de quando casou. O que é isso? É um exercício de associação e é exatamente isso que você vai fazer, sabe? Aprender o que você se propôs e passividade são as 2 frases que vão impactar a sua vida, que vão mudar a sua vida. Escuta essa aula quantas vezes for preciso. Se não pegar, me chame, me envie um direct que eu vou te ajudar, porque faz todo sentido na minha vida e vai fazer todo sentido na sua vida. Então, é exatamente essa luta entre dor e prazer que você precisa fazer contato para poder saber o que realmente você precisa aprender e o que está te impedindo de aprender e resolver isso de uma vez por toda. E sabe qual é a hora de você sair da sua zona de conforto e sair em busca daquilo
que você mais precisa para poder e que é necessário você fazer para você poder startar aí na sua vida, é agora. A hora é agora. E quer saber, meu amigo? Coragem é agir mesmo sentindo dor. Coragem é agir mesmo sentindo dor. É esse o conteúdo que eu queria trazer para você. Ele também está lá nas minhas outras mídias sociais. Desejo todo sucesso e vamos aprender a lidar com essa associação com a dor e o prazer. Um abraço e até a próxima.